desenvolveu a plataforma Exchange para promover serviços de troca, onde a gente facilita a realização de permutas de serviços e produtos. Nós somos um grupo de estudantes da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Aqui estão os nossos nomes. Qual a motivação da gente desenvolver esse projeto? A gente entende que no cenário da pandemia de retomada econômica, a gente tem valores muito significativos de inflação e uma perda de poder aquisitivo generalizada na sociedade. Houve, então, uma modificação do padrão de gasto das pessoas. Então, os principais setores afetados aí é o comércio e serviços, que sofrem uma redução de consumo nele, e também pela existência de algo na economia solidária chamada de moeda social, que através de você fortalecer uma moeda local ali, você consegue aumentar o volume de transações naquele espaço e combater a perda de poder aquisitivo. E você constrói isso dentro de uma comunidade, às vezes, muitas vezes delimitada geograficamente. Quando a gente levou esse problema para alguns empreendedores da área de serviços, a grande questão levantada por eles principalmente pelos que já faziam a permuta, eu troco, porém, eu só troco se a pessoa tiver interesse no produto que eu ofereço ou no serviço que eu ofereço. Eu não vou trocar com qualquer pessoa, eu preciso que tenha uma confiança envolvida e muitas vezes os valores são muito diferentes, né? Então, trazendo aí para um exemplo prático, um dos membros do grupo trabalha num pet shop com a esposa e, por exemplo, o banho, um banho e tosa de um cachorro é muito mais caro do que, por exemplo, um simples corte de cabelo masculino com máquina. Então, aí a gente tem uma dificuldade para que aconteça a troca nesse ponto. O tema proposto pela universidade para o terceiro projeto integrador foi desenvolver um software com framework web ou aplicativo que utilize banco de dados, inclua script web, JavaScript, nuvem, acessibilidade, controle de versão, integração contínua e testes. Além disso, tinha que incluir o uso e fornecimento de API, que foi o que a gente escolheu, análise de dados e internet das coisas. A arquitetura geral da solução que a gente montou, então, foi trabalhar com banco de dados MySQL. Ele é um banco relacional, então aqui a gente guarda em tabelas informações sobre os usuários, as transações que eles realizam dentro do site. A gente usou Docker para isolar os nossos front-end do nosso back-end. Então, a gente tem um container com o nosso back-end que foi desenvolvido com a Fast API. Então, usando esse framework da linguagem Python, a gente consegue criar as nossas tabelas dentro do MySQL e também fazer a comunicação com o banco de dados e expor esses dados através de endpoints específicos, através de uma API para o nosso front-end. O front-end, então, também foi containerizado com Docker. Ele foi feito usando React, que é uma biblioteca para front-end, usando ali TypeScript, que é um JavaScript tipado, ele entra ali. Ele se enquadra no uso de scripts, porque conforme o usuário interage com a aplicação, ele vai inserindo elementos, componentes ali. Ele traz um ganho na produtividade também para o desenvolvimento da aplicação, porque ele já traz algumas coisas prontas, alguns designs prontos para a gente. Tudo isso foi deployado e implantado em uma máquina virtual da Cloud Azure da Microsoft. Então, nós pegamos uma máquina virtual, instalamos o Docker nessa máquina e através de um Docker Compose e dos Docker Files de cada um dos containers, a gente monta a nossa aplicação
nessa máquina virtual. Então, a gente consegue acessar a nossa aplicação a partir dessa URL aqui. Ela traz inicialmente uma página de login. A gente poderia, por exemplo, tentar trabalhar com uma área pública e outra área restrita do site, trazer aqui mais informações de negócio sobre a plataforma. E colocar esse login como um subcomponente aqui. Acessando, então, a gente vai para essa tela de dashboard, que traz aqui informações de saldo disponível que a gente tem para consumir produtos ou serviços, a quantidade de créditos exchanges que esse usuário, no caso, movimentou através das trocas, e quanto de dinheiro em moeda corrente que ele colocou na plataforma. Como a gente cita lá dentro do nosso relatório e também do plano de ação, inicialmente a ideia sempre foi permitir essa carga a partir de moeda corrente para a gente aumentar a nossa base de potenciais usuários. Para a gente não precisar, por exemplo, que a pessoa tenha que vender, tenha que fornecer algo, porque às vezes isso não faz parte da rotina dela, mas que ela possa consumir esses produtos e esses serviços e movimentar a economia num outro formato, usando uma moeda social, colaborando ali com uma economia solidária local, mesmo sem precisar fazer parte disso. Aqui a gente tem também a parte de movimentações das pessoas, onde a ideia aqui é trazer um extrato de transações. Então, trazer aqui selecionado por período, quantas recargas e quais os valores dessas recargas que o usuário fez e como que tá as transações dele, se ele está oferecendo produtos ou serviços e obtendo um saldo positivo em trocas, ou se ele está consumindo esses artefatos e está abaixando o saldo dele. Então aqui a ideia é trazer o nosso extrato de utilização. Eu vou dar um logout aqui para mostrar a nossa API funcionando. Então eu vou voltar aqui para nossa tela home. Eu vou botar o acesso pela porta 8000. Aqui no 8000 a gente tem exposto a nossa API. Então, por ser uma API desenvolvida com Fast API, se eu entro aqui no Docs, eu tenho essa interface aqui bem parecida com o Swagger, que ele é definido nessa OAuth 3, que é uma padronização de documentação de APIs, em que eu tenho métodos listados e aqui eu posso fazer testes desses métodos. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser criar um usuário, ele me fala qual o contrato de quais atributos eu tenho que passar para esse usuário e quais são os possíveis códigos de respostas que eu posso obter ali. Então, no caso aqui, se passar algum atributo fora do formato, a gente vai ter uma mensagem de volta aqui, falando provavelmente para corrigir esse atributo, né? Então, essa é a nossa API funcionando. E é isso.